até o fim, a gente paga preço. E o preço que a gente paga não é bom, nem é fácil. Então a palavra também diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas das vezes a gente prefere não obedecer, prefere fazer aquilo que não agrada ao Senhor e acaba pagando o preço. Mas que a gente venha apenas obedecer ao Senhor, amém? Vou deixar para os irmãos Jeremias primeiro, que diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Ora, veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse ele: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas, eu sou um menino, porque a todos quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse: o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reis, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Veio a minha palavra do Senhor a segunda vez dizendo: que é que vês? Eu disse: vejo uma panela a ferver, que se apresenta da banda do norte. Ao que me disse o Senhor do norte: se estenderá o mal sobre todos os habitantes da terra, pois estou convocando todas as famílias do rei do norte, diz o Senhor, e vindo porá cada o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, e proclamarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois deixaram a mim, queimaram incenso e deuses estranhos, e adoraram as obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lábios e levanta-te, e dê-lhe tudo quanto eu te ordenar. Não desanimes diante deles, para que eu não te desanime diante deles. Eis que hoje te ponho como cidade fortificada, e como a coluna de ferro, e muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Amém? Amém. Eu li tudo, né, porque para a gente entender um pouco, né, essa palavra de Jeremias, a gente conhece, mas aquela parte que diz que o Senhor disse que eu te formei desde o ventre da tua mãe, que antes que saísse eu já te conhecia. E o Senhor faz esse relato nessa passagem, que a gente sabe que Jeremias, mesmo antes de nascer, o Senhor já conhecia. O Senhor já sabia que Jeremias
mesmo dentro do ventre da sua mãe, Deus ele já tinha propósito para com ele. Deus ele já sabia o que iria fazer com Jeremias quando ele chegasse à sua fase maior. E não foi diferente, assim como Deus veio, como Deus falou na palavra, Deus ele foi cumprindo, né? Naquele pessoal lá de Judá, eram pessoas que eram muito rebeldes, pessoas que não temiam ao Senhor, pessoas que deixaram o Senhor do lado para adorar outros deuses. E nesse momento foi quando a gente viu o Senhor, quando Jeremias nasceu, ele foi crescendo, foi ficando numa fase que já estava entendendo o propósito de Deus na vida dele. O Senhor começou a ordenar ele para que ele viesse ser profeta daquele lugar. E não foi diferente, e daí ele foi crescendo, Deus foi fazendo com que se cumprisse a promessa na vida dele. Então ele cresceu, então ele não tinha que ficar no meio da sua família, sim, ir para aquele lugar onde Deus queria que ele fosse, porque lá Deus queria que ele viesse pregar para aquele povo que era um povo rebelde, um povo que tinha abandonado Deus para adorar outros deuses, que eles sabiam que aquilo no futuro só ia trazer problema para eles. E a gente sabe que quando a gente obedece ao Senhor, que a gente vai fazendo aquilo que não agrada a Deus, lá na frente a gente quebra a cara, lá na frente a gente paga o preço, lá na frente a gente vai ter que arcar com as consequências. Deus já se viu uma pessoa que adorava ao Senhor, que conhecia um Deus, que lá na frente passou a adorar um outro Deus, um Deus que não queria o bem daquele lugar, um Deus que só iria trazer problema para aquele lugar, e assim foi aquele povo de Judá. Mas mesmo assim, Deus, quando fez com que Jeremias virasse profeta, que mandou ele para aquele lugar, para que ele viesse pregar naquele lugar, para aquele povo vir se converter e voltar novamente a olhar para trás, olhar para aquele Deus que ele um dia serviu, Deus fez com que ele chegasse até lá, pregasse para aquele povo, mas aquele povo era povo de coração duro. Era um povo que não ouvia aquilo que Jeremias falava. As pessoas diziam que Jeremias era um profeta chorão, não porque ele chorava, mas porque ele pregava as pregações severas, pregações pesadas, de acordo com o povo que estava vivendo naquela situação. Eram pessoas que faziam coisas que não agradavam ao Senhor. Então a pregação de Jeremias que falava para aquele povo não era uma pregação de oba-oba, não era uma pregação que fosse colocar a mão na cabeça deles e agradar a eles. E que pregar para eles de acordo com aquilo que Deus mandou. Porque Deus disse, tu vai, Jeremias, e tu vai falar como eu te mandar. A criança que não sabe falar, eu vou colocar as palavras na tua boca. Eu creio que quando Deus começava a falar com Jeremias, eu creio que Deus não ia dizer palavras maneiras para agradar aquele povo. Se aquele povo estava sendo rebelde, se aquele povo não estava fazendo a vontade do Senhor, é claro que Deus tinha que colocar as palavras na boca de Jeremias de acordo com aquilo que Deus queria falar com eles. E não foi fácil. Deus falava da forma e Jeremias também falava do jeito que Deus mandava. Mas mesmo assim vai dizer que aquele povo eles não se corrompiam, eles não se dobravam, eles continuavam sendo duros de coração, não agradavam a Deus e sim só os seus deuses. E muitas das vezes a gente acha que é fácil você levar a palavra. Muitas das vezes você acha que é fácil, mas a gente vai ver que não é. Há perseguição no meio do caminho. A gente acha que só quem foi perseguido durante o tempo dele, durante o tempo dos sonhos dele foi José, que foi muito perseguido, que foi vendido, que foi jogado em uma cisterna, né, que muitas das vezes pagou um preço grande para chegar lá na frente e conseguir a sua vitória, onde ele foi governador, já bem lá no finalzinho da palavra que vai dizer o texto, e ele foi perseguido, porque ele contava os seus sonhos para todo mundo e não era para ficar assim. A palavra vai nos dizer que a gente tem que se contar as nossas coisas somente para o Senhor, porque quando a gente conta para Deus, será bem sucedido. E quando a gente sai contando por aí, as coisas só saem dando errado. Isso foi no caso de José. Ele saiu contando as suas coisas e seus próprios irmãos tinham inveja dele e não queriam que ele prosperasse. Por isso ele pagou o preço, por isso ele foi mais longe, ele teve paciência no meio do caminho, e aí ele teve que receber a vitória bem mais na frente. Então, assim, mesmo assim, a gente vê que Jeremias ele foi para aquele lugar pregar onde Deus mandou, mas mesmo assim ele também foi perseguido. A gente sabe que não foi fácil, ele foi perseguido. As pessoas que queriam que ele pregasse talvez da forma deles para agradar a eles, ele não viu que Jeremias ia fazer a vontade deles, e sim a vontade de Deus. E vai dizer também que ele foi perseguido. Ele foi jogado também em uma cisterna, eu acho que com cordas. E vai dizer que na cisterna não tinha água, ele só afundou na lama, porque a cisterna estava seca, só tinha lama.
E assim foi a vida de Jeremias. A gente sabe que muitas das vezes levar a palavra do Senhor não é fácil. Tem perseguição no caminho? Tem. Mas o Senhor diz na palavra, como ele disse de Jeremias, que ele era com ele, que ele não temisse. Que por mais que ele se levantasse contra ele, o Senhor era com ele para livrar. E mesmo que ele tenha passado pelas perseguições dele, Deus, em nenhum momento, Jeremias estava sozinho. Ele estava com o Senhor. Mesmo que ele tenha passado pelo momento de prisão que jogaram ele numa cisterna, onde ele estava se afundando, mesmo assim o Senhor estava do lado dele. Por isso ele conseguiu. Mas mesmo assim vai dizer a palavra que aquele povo continuava duro de coração, continuava rebelde e não adorava ao Senhor. Continuava sendo rebelde. E vai dizer a palavra que eles foram entregues ao cativeiro, como eles não aceitaram Jesus, não se dobraram novamente para Jesus. Porque o Senhor mandou Jeremias pregar para ele. O Senhor disse, vai, prega. E eles não obedeceram, continuaram na mesma. Né? E a gente sabe que quando a gente ora, pede ao Senhor que venha sobre nós, que nos dê sabedoria, a gente tem ao Senhor. Lá em 5 das Crônicas, 7:14 vai dizer que se a gente orar e se converter dos nossos caminhos e deixar aquilo que não agrada ao Senhor, Ele vem e sara a nossa terra. E aquele povo estava sofrendo, aquele povo sofria, mas sofria porque queria, porque não era falta de sabedoria, porque Deus enviou um profeta naquele lugar. Deus queria que eles ouvissem aquela voz, que eles voltassem assim à presença do Senhor novamente. Mas eles não conseguiam, porque eles eram de coração duro. Eles não olhavam para aquele Deus que um dia eles conheceram, talvez lá atrás. Um Deus que salvava, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Eles trocaram aquele Deus que podia fazer tudo por eles por um Deus que não agradava ao Senhor. Aquele Deus que lá na frente não vai salvar eles. Aquele Deus que mais na frente só vai colocar eles em lugares mais difíceis ainda, por falta de sabedoria. Porque Deus avisou. Deus mandou alguém para falar do amor do Senhor naquele lugar. E ele não obedeceu. E muitas das vezes a gente vê as coisas acontecendo também aí. Porque Deus fala, Deus usa, e muitas das vezes entra num ouvido e sai no outro. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem no Senhor, uma pessoa que não ouve a voz do Senhor. E quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente perece. Né? Como o obreiro que estava lendo lá em Salmos 128, está dizendo que o homem que tem ao Senhor e anda em seus caminhos, ele é abençoado. Feliz o homem que anda nos seus caminhos e é abençoado, porque ele tem ao Senhor. Ele conhece o Deus que lhe chamou, ele conhece o Deus que lhe capacitou. Muitas das vezes a gente não ouve a voz do Senhor. Por isso que a gente paga preço na frente, a gente perece. Não por falta de sabedoria, porque a palavra de Deus meu povo morre por falta de sabedoria. Morre porque não ouve a palavra na vida. Ouve a voz de Deus e não faz aquilo que Deus quer que faça. Né? Venha todos os dias, faz a vontade do Senhor, mesmo que você ache difícil, mas vá fazendo. Porque Deus nunca deixou a gente só. Deus, quando nos chamou, Ele não disse que ia ser fácil, ia ser difícil. Né? Como a gente sabe, Deus não veio trazer paz sem a espada, mas que a gente venha todos os dias se esperar do Senhor e acreditar que o Deus que nos chamou é fiel para cumprir. E aquele que chamou e começou a boa obra também é fiel para terminar. E que a gente venha sempre estar nos caminhos do Senhor. Não pense que estando com Deus, assim, com Jesus, eu sirvo a Deus, mas as coisas estão difíceis, não está assim do jeito que eu quero. É só esperar, é só ter paciência, no momento certo o Senhor vai vir. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Né? Aqui houve um tempo para Deus fazer a obra na vida de Jeremias, que levou quase 20 anos para Eita glória! Tornar ele profeta. E a gente sabe que também na vida de José houve o seu tempo. Na vida de Davi também houve o seu tempo. Então na vida da gente também vai haver o tempo. É só a gente aprender a confiar tão somente no Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Números que nem é um para que minta e nem é filho para que se arrependa. Falando ele não cumprirá, Deus ele não mente, ele é fiel, ele é o mesmo. O antigo ele é eternamente. Então Deus ele não mente, gente. Deus ele não falha. Muitas das vezes quem falha é você. Muitas das vezes somos falhos por não obedecer. Mas quando a gente se põe na posição que a gente começa a obedecer, esse Deus ele vem e cumpre na minha e na tua vida aquilo que ele prometeu. Então a gente só bate somente, tão somente a confiar no Senhor. É aprender a esperar, né? Que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. A gente quando espera, mas a gente já
já quero para o Salmo 70, porque lá é mais fácil. A pressa de Deus em me socorrer, né? Mas a gente sabe que para chegar no 70 a gente tem que passar pelo 40. E quando a gente passa pelo 40, Eita glória! é o momento da espera, é o momento da paciência. Mas para chegar lá a gente tem que passar por aí mesmo. Infelizmente, se não tiver paciência, a gente vai ter que ir para trás. E aí? A gente não vai vencer, mas a gente só vence quando Jesus permita